Dicionário de Filosofia de Nicola Arbagnano, a partir da letra A, está falando sobre abstrativo conhecimento, termo que Duns Scott empregou de modo simétrico e oposto ao de conhecimento intuitivo, cognitio intuitiva, para indicar uma das espécies fundamentais do conhecimento. A primeira delas abstrai de toda a existência atual, enquanto a segunda se refere ao que existe ou ao que está presente em certa existência atual. A distinção foi aceita por Durand de Porsain e por Ockham, que porém a reinterpretou a seu modo, entendendo por conhecimento intuitivo aquele mediante o qual se conhece com evidência a realidade ou a irrealidade de uma coisa ou de algum outro atributo empírico da própria coisa. Portanto, em geral, toda noção simples de um termo ou de vários termos, de uma coisa ou de várias coisas, em virtude da qual se possa conhecer alguma verdade contingente especialmente em torno do objeto presente, e entendeu por conhecimento abstrativo o que prescinde da realidade ou da irrealidade do objeto e é uma espécie de imagem ou cópia do conhecimento intuitivo. Nada se pode conhecer abstrativamente, diz ele, que não tenha sido conhecido intuitivamente. Caso contrário, até o cego de nascença poderia conhecer as cores. Essa doutrina do conhecimento intuitivo é a primeira formulação da noção de experiência no sentido moderno do termo. Aí vem abstrato concreto, abstração concreto, abstrator, operador e abstruso, é outra palavra. A palavra abstruso significa escondido. Termo pejorativo para qualificar qualquer noção insólita ou de difícil compreensão, ou como diz Locke, ensaio, distante dos sentidos e de qualquer operação do nosso espírito. Esse termo é aplicado sobretudo a noções abstratas, mas aplica-se igualmente a noções que se afastem em maior ou menor grau do universo comum do discurso. Absurdo, agora, a palavra absurdo, do grego atopon, adunaton. Tem duas palavras, tem atopon e adunaton. Adunaton, então quer dizer que as duas palavras vão significar isso, tanto atopon quanto adunaton. Vai significar absurdo. No latim é absurdum. No inglês, absurde. No francês, absurde. No alemão, absurde. No italiano, assurdo. Em geral, aquilo que não encontra lugar no sistema de crenças a que se faz referência ou que se opõe a alguma dessas crenças. Os homens, em especial os filósofos, sempre usaram muito essa palavra para condenar, destruir ou pelo menos afastar de si crenças verdadeiras ou falsas, ou mesmo fatos ou observações perturbadoras, incômodas ou de qualquer modo estranhas ou opostas aos sistemas de crenças aceitos por eles. Portanto, não é de surpreender que até mesmo experiências ou doutrinas que depois seriam reconhecidas como verdadeiras tenham sido por muito ou pouco tempo definidas como absurdas. Por exemplo, os antigos reputavam absurdo a crença nos antípodas, porque, não tendo a noção
da relatividade das determinações espaciais, acreditavam que os antípodas deveriam viver de cabeça para baixo. Nesse sentido, a palavra significa irracional, isto é, contrário ou estranho àquilo que se pode crer nacionalmente. Em sentido mais restrito e preciso, essa palavra significa impossível, adinaton, porque contraditório. Nesse sentido, Aristóteles falava de raciocínio por absurdo ou de redução ao absurdo. Raciocínio que assume como hipótese a proposição contrária à condição que se quer demonstrar e demonstra que de tal hipótese deriva uma proposição contraditória à própria hipótese. A demonstração por absurdo, acrescenta Aristóteles, distingue-se da demonstração ostensiva, porque assume aquilo que quer destruir com a redução ao erro reconhecido. A demonstração ostensiva, ao contrário, parte de premissas já admitidas. Leibniz chamou de demonstração apagógica o raciocínio por abstração e considerou útil ou pelo menos dificilmente eliminável no domínio da matemática. Kant, que emprega o mesmo nome, justificou-o nas ciências, mas o excluiu da filosofia. Justificou-o nas ciências porque nestas é impossível o modus ponens de chegar à verdade de um conhecimento a partir da verdade de suas consequências. Seria necessário de fato conhecer todas as consequências plausíveis, o que é impossível, mas se de uma proposição pode ser extraída, ainda que uma só consequência falsa, a proposição é falsa. Por isso, o modus tollens dos silogismos conclui ao mesmo tempo com rigor e com facilidade. Mas esse modo de raciocinar é isento de perigos. São nas ciências em que não se pode trocar o objetivo por subjetivo, isto é, nas ciências da natureza. Em filosofia, porém, essa troca é possível, isto é, pode acontecer que seja subjetivamente impossível, o que não é objetivamente impossível. Portanto, o raciocínio apagógico não leva a conclusões legítimas. Em sentido forte, alude àquilo que não é redutível à razão ou que contradiz suas expectativas lógicas, ontológicas e axiológicas. Esse significado filosófico do termo, que tem precursores diretos no filão pessimista e niilista do pensamento moderno, pense-se em autores como Schopenhauer, Leopardi e Nietzsche. Encontrou teorização proeminente em Sartre e Camus. Para Sartre, o absurdo coincide com a absoluta contingência e gratuidade do ser, que existe antes e além das categorias de finalidade e razão, as quais, ao contrário do que pensava a metafísica clássica, não são intrínsecas ao ser, mas sim projetadas pela consciência sobre o ser. O mundo das explicações e das razões não é o da existência. E cita a referência aqui é a Náusea, 1939. Considerado em sua nudez ontológica, como se revela na Náusea. O ser é uma massa viscosa e opaca, nacionalmente indedutível, ou seja, algo que se mostra, mas não se demonstra. Existir é ser aí. Simplesmente os existentes aparecem, deixam-se encontrar, mas nunca podem ser deduzidos. Aqui ele vai definir existir, né? Existir é ser aí. Ser aí. Simplesmente
os existentes aparecem. Deixam-se encontrar, mas nunca podem ser deduzidos. Há alguém, creio, que entendeu isso, só procurou superar esta contingência, inventando um ser necessário e causa de si mesmo. Ora, não há nenhum ser necessário que pode explicar a existência. A contingência não é uma falsa aparência, uma aparência que pode dissipar-se. É o absoluto e, por conseguinte, a perfeita gratuidade. Tudo é gratuito, este jardim, esta cidade, eu mesmo. E quando nos acontece perceber isso, o estômago se nos revolta e tudo começa a flutuar. Página 177. Camus concebe o absoluto como o que é lógica e axiologicamente inconveniente, segundo a etimologia grega do termo atopon, que ao pé da letra significa fora do lugar, e considera-o oriundo de um divórcio entre as expectativas da razão e a feia realidade dos fatos, ou então do contraste entre a opacidade indiferente do universo e o desejo humano de felicidade e clareza. O mundo em si não é racional, é tudo que se pode dizer, mas absurdo é o confronto deste racional com o forte desejo de clareza, cuja reivindicação ressoa no mais profundo do homem. O absurdo depende tanto do homem quanto do mundo e é, por enquanto, o único elo entre eles. O mito de Sísifo, 1942. O absurdo e as suas múltiplas manifestações contrapõem-se à revolta metafísica ou reivindicação motivada de unidade feliz contra o sofrimento de viver e morrer. O Homem Revoltado, 1951. Bompiani, Milão, 1981, página 32. Entre os teóricos novecentistas do absurdo também se encontra Gerenzi, que, contrariando Hegel, estava convencido de que a racionalidade e o bem são sempre um dever ser, que nunca se torna um ser. Por isso, afirmava que a realidade, em sua essência mais profunda, é sempre falsa, absurda e má. Ideias análogas recorrem em muitas expressões literárias e artísticas do século XIX, em autores como Kafka e Pirandello, e constituem a matriz teórica do chamado teatro do absurdo. Ab universale ad particularem. Consequentia, ou seja, válida a inferência que de tudo A é B, conclui respectivamente que algum A é B, A é B. Academia, no grego é academeia, ou meia, academia. No latim é academia, no inglês é academy, no francês é academie, no alemão é academie, no italiano é academia. Propriamente a escola fundada por Platão, no ginásio que tinha o nome do herói Academos, e que depois da morte de Platão foi dirigida por
Zippo, 347-339 a.C., por Xenócrates, 339-314 a.C., por Polemon, 314-270 a.C., e por Cratete, 270-268 a.C. Nesta fase, a academia continuou a especulação platônica, vinculando-a sempre mais estreitamente ao pitagorismo. Pertenceram a ela matemáticos e astrônomos, entre os quais o mais famoso foi Eudoxo de Cnido. Com a morte de Cratete, a academia mudou de orientação com Arcesilau de Pitane, 315 ou 314, 241 ou 240 a.C., encaminhando-se para o probabilismo que derivava da época em que Platão afirmara sobre o conhecimento das coisas naturais, que estas, não tendo nenhuma estabilidade e solidez, não podem dar origem a um conhecimento estável e sólido, mas só um conhecimento provável, a partir de Arcesilau e de seus sucessores, dos quais não sabemos quase nada. Esse ponto de vista estendeu-se a todo o conhecimento humano no período que se chamou de Academia Média. A nova academia começa em Carnéades de Cirene. Essa orientação de tendência cética e probabilística foi mantida até Filon de Larissa, que no século I a.C. iniciou a quarta academia de orientação eclética, na qual Cícero se inspirou. Mas a academia platônica durou ainda por muito tempo e sua orientação também se renovou no sentido religioso-místico que é próprio do neoplatonismo. Só em 529, o imperador Justiniano proibiu o ensino da filosofia e confiscou o rico patrimônio da academia. Damácio, que a dirigia, refugiou-se na Pérsia com outros companheiros, entre os quais Simplício, autor de um vasto comentário a Aristóteles, mas logo voltaram desiludidos. Foi assim que terminou a tradição independente do pensamento platônico. Academia Florentina. No italiano é Academia Florentina, normal. Foi fundada por iniciativa de Marcílio Ficino e de Cosimo de Medici, e reuniu um círculo de pessoas que viam a possibilidade de renovar o homem e a sua vida religiosa mediante um retorno às doutrinas genuínas do platonismo antigo. Nessas doutrinas, os adeptos do platonismo, especialmente Ficino, 1433-1499, e Cristóvão Landino, que viveu entre 1424 e 1498, viam a síntese de todo o pensamento religioso da antiguidade, portanto também do cristianismo, e por isso a mais alta e verdadeira religião possível. A esse retorno ao antigo ligou-se outro aspecto da Academia Florentina, o antipapismo contra as pretensões da supremacia política do papado. A Academia sustentava um retorno à ideia imperial de Roma, por isso, de monarquia de Dante. Era objeto frequente de comentários e discussões. A palavra ação no grego é praxis. É tipo, vem de prática, né? Praxis vai dar origem à palavra prática, ação. No grego é praxis, no latim é actio, no inglês é action, no francês é action, no alemão é tat, nada a ver, tat. Handlung, tat, handlung. No italiano é azione.
Primeiro, termo de significado generalíssimo que denota qualquer operação, considerada sob o aspecto do termo a partir do qual a operação tem início ou iniciativa. Nesse significado, a extensão do termo é coberta pela categoria aristotélica do fazer. Aqui eu não vou terminar a ação, não. Em outro vídeo eu vou pensar dessa palavra aqui, ação.